Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo, ok, meus amores? Por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. É importante que você construa esse hábito para poder fundamentar a sua videoaula, ok? Eu leio daqui e você lê daí. Então, nós estudamos nessa sessão sobre os povos mesopotâmicos. Vimos que os povos que habitaram há mais de 8.000 anos atrás, eles viveram na região da Mesopotâmia. Entre eles estavam os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, os assírios, os caldeus. E vimos também que os sumérios, que viveram na região do atual Iraque, foram os inventores da mais antiga forma de escrita, a cuneiforme. E aí também nós vimos as características dessa escrita. Vamos lá? Vamos conhecer? Então, a escrita cuneiforme foi inventada na Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos pelos sumérios, provavelmente por causa da necessidade de se registrar quantidade de produtos agrícolas, de animais e as trocas comerciais feitas entre as pessoas. A escrita cuneiforme recebeu esse nome por causa do formato de cunha triangular do instrumento usado para fazer as marcações na argila. Inicialmente, a escrita ela era pitográfica, ou seja, a escrita cuneiforme ela tinha três características. A primeira ela era pitográfica. E o que é isso? Formada por desenhos simples de elementos naturais, de pessoas, de animais e utensílios do dia a dia. Ela tinha característica ideográfica, ou seja, alguns símbolos passaram a representar ideias, sentimentos e coisas mais abstratas. Então, vamos lá para a terceira característica. Ela também era fonética. Por que fonética? Porque cada símbolo representava um som ou uma sílaba. Assim, a escrita cuneiforme ganhou maior capacidade de expressar a fala humana e foi adotada por outros povos da Mesopotâmia, como os babilônicos e os assírios. Vamos avançar? A religião mesopotâmica. Na Mesopotâmia. A religião dos povos da Mesopotâmia é uma das mais antigas da humanidade e, na época, foi muito importante para as pessoas. Os mesopotâmicos acreditavam que a Terra era um ciclo achatado no qual se incluía o céu. Ao redor do céu, terra, existiria o mar, que sustentava tudo. Eles acreditavam também em vários deuses e cada cidade possuía sua própria divindade com seus respectivos templos. Ou seja, para os povos mesopotâmicos, a religião tinha sua importância, era fundamental, e eles acreditavam em vários deuses. Assim, eles eram politeístas. Vamos avançar. Tem uma atividade que nos é proposta lá no nosso já foi realizada e corrigida. Vamos estudar sobre os egípcios. Vimos no capítulo 3 que os egípcios já viviam no norte da África há 10.000 anos aproximadamente. Assim como os sumérios, os egípcios também criaram um tipo de escrita, a hieroglífica, uma das escritas mais complexas da humanidade. A hieroglífica foi criada por volta de 5.000 anos atrás. Os hieroglíficos compunham em torno de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. No Egito Antigo, apenas algumas pessoas conheciam os símbolos dessa escrita, entre eles os sacerdotes, governantes e escribas. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever os hieroglifos, atividade que exercia muito estudo e que, consequentemente, fazia essa profissão ser muito respeitada na sociedade egípcia. A religião no Egito. A religião dos egípcios era politeísta, isto é, eles acreditavam em vários deuses e por ser uma civilização agrícola que dependia das plantações nas margens festas do rio Nilo, seus deuses eram representações de elementos da natureza e de animais. Para os egípcios, os deuses tinham comportamento semelhante aos seres humanos.
A mais importante crença religiosa egípcia referia-se à vida após a morte. Eles acreditavam que a alma seria julgada com base nas boas e más ações praticadas. Somente ganharia a vida eterna quem possuísse o coração leve e sem culpa. Aqui nós temos algumas divindades, deuses do Egito. Osíris era o deus da vegetação e da vida no além. Era ele quem julgava os mortos após terem o seu coração pesado em uma balança. Ísis, esposa de Osíris, deusa de poderes, de cura, fertilidade e verdade. Também zelava por todo, fossem escravos ou senhores. Horus, filho de Osíris e Ísis, tinha cabeça de falcão e olhos que representavam o sol e a lua. Seu símbolo era o olho de Horus. Tornou-se um amuleto de a mumificação. Os egípcios preservavam o corpo dos pois acreditavam que eles poderiam voltar à vida. Por isso faziam-se a mumificação. Era exclusividade dos seus familiares e sacerdotes. Observe durante a sua leitura o quanto que a religião foi importante para o desenvolvimento dessa civilização. Tudo girava em torno de uma crença de vida após a morte. Isso fazia com que os principais da sociedade, daquela civilização, praticassem a mumificação, lembrando que era algo, um ato que só quem fazia era o faraó e seus familiares. Para mumificar um cadáver era necessário 70 dias. Primeiro extraíam-se os intestinos, pulmões, fígados e estômago. Esses órgãos eram embalsamados e colocados separados em 4 potes chamados canopos. O coração permanecia no corpo a fim de ser julgado na balança. Depois cobria-se o corpo com natrão para desidratá-lo. Após 40 dias, o corpo estava com. Fazia-se então um enchimento de tecido, óleos e resina. Finalmente, o corpo era envolvido, começando pelos dedos das mãos, em um processo. Mais uma vez, ressalta a importância que tinha para a civilização egípcia. Então, nós vamos. Essa atividade já foi realizada e também. Agora nós vamos estudar sobre os povos do continente americano, ou também os povos pré-colombianos. Ok, meus amores? Especificamente, nós vamos estudar 3 povos da América. Quais são eles? Incas, Aztecas e Maia. Nós vamos ver como essas civilizações, como esses povos viviam, quais eram seus como eles viviam economicamente, se organizavam, características ligadas à sua estrutura. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Os astecas habitavam a atual região do México e se destacaram pelo desenvolvimento da cidade. Os astecas eles tiveram um desenvolvimento urbano muito bem planejado, fizeram cidades muito bem estruturadas, urbanamente falando. Os maias se desenvolveram na região central da América, onde formaram templos. Os incas desenvolveram um sistema de irrigação e redes de estrada, que ligavam diversos pontos da Cordilheira dos Andes, região que habitavam. O atual território do Brasil foi habitado por diversos indígenas, entre eles os tupis. Além do cultivo agrícola, eles construíram grandes aldeias, alguns com cerca de 3.000. Civilização maia vai ser a nossa primeira a ser mais bem detalhada. Então vamos lá. Entre os séculos 3 e 10, os maias desenvolveram-se na região onde atualmente se localizam os países como Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. A civilização maia ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais.
utilizando para o comércio e para os rituais religiosos. Nessa cidade, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo um representante por ser independente entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formaram cidades-estado. Entre elas se destacaram essas Mayapá e Tikal. E aí nós vamos recapitular. Os maias se desenvolveram nessas regiões onde hoje estão os países. Eles também se desenvolveram na arquitetura, desenvolveram cidades muito bem planejadas, tinham um governo descentralizado, cada um daquela cidade tinha o seu próprio governo, sua própria organização. E o chefe religioso era também um chefe político, e era um representante daquela época, daquele povo. A cultura maia. A civilização maia desenvolveu conhecimentos nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Os conhecimentos na área de astronomia possibilitaram a elaboração de dois tipos de calendário. Um deles, conhecido como ARP, foi criado com base no movimento de rotação do Sol e totalizava 365 dias. O outro se baseava em rituais que tinham 260. Os maias também elaboraram um sistema de numeração que facilita as cotidianas, principalmente as administrativas e comerciais. Nesse sistema, os algarismos eram representados por meio de símbolos, como um ponto, uma barra horizontal e uma forma oval parecida com concha, que representava o zero. Ou seja, a cultura maia é rica e, por conta dos conhecimentos de astronomia, possibilita a elaboração e criação de dois calendários, um baseado na rotação do Sol, que totalizava 360, e o outro em rituais religiosos, que tinha 260 dias. Vamos lá. Sistema de escrita. Mas desenvolveram também um sistema formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar ideias ou objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados chamados de escribas e registrados em rochas ou em códices. Aqui tem uma atividade. Então, continuar. Civilização asteca. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terra perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Nesse local fundaram a cidade, a sua capital. Os astecas tinham uma tradição guerreira, por isso ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. Os povos conquistados eram obrigados a lhe pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Ou seja, a civilização asteca se desenvolveu melhor na tradição militar, na tradição guerreira, e por conta disso, ele conquistou terrenos por conta de guerras de expansão, por assim dizer. Os povos conquistados eram obrigados a pagar tributos, e isso fez com que eles tivessem um poderoso império. Ok? Vamos lá. Religiosidade. Os astecas adoravam diversos deuses que geralmente estavam relacionados aos elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. Olha só o quanto a religião ela está ligada ao desenvolvimento dessas civilizações. Organização militar. Mas por que a organização militar? Porque a tradição guerreira foi uma das principais características dos astecas. E isso a gente vai saber como aquele povo, como aquela civilização se organizava militarmente. Ok? Como vimos, a tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão de seu império. Seu território era composto por homens bem treinados, que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordo entre os astecas e líderes
da região a ser dominada. Se o acordo não fosse aceito, o exército asteca atacava a região, tornando-a força. Caso aceitasse, os habitantes locais deveriam se submeter ao domínio asteca, pagando-lhe tributo. Essa tributação podia ser paga em apenas pluma, jade, ouro, prata, milho ou cacau. Olha só a moeda de troca, né? Ou a moeda ou as moedas de troca que havia naquela época e que era utilizada por essa civilização. O comércio, a atividade comercial era muito importante no dia a dia dos astecas. Existiam grandes mercados onde pessoas trocavam diversos produtos. E como nós já vimos, quais eram as moedas existentes naquela época para aquela civilização? Civilização Inca. Os Incas se estabeleceram na região onde atualmente se localiza a Bolívia, a Argentina, o Peru, o Equador. Pela extensão, a gente já imagina que foi uma civilização bem extensa, não é? A sociedade Inca. Como a sociedade Inca estava dividida? O poder era exercido de maneira centralizada por um imperador denominado Sapa Inca. Os Incas o consideravam descendente do deus Sol. Por isso, costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, como juízes, contadores e chefes militares. Havia ainda os pequenos comerciantes e artesãos, além dos camponeses que se organizavam em comunidades chamadas aiulo, nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Como era o dia a dia desses? Os incas elaboraram um instrumento chamado quipó, que auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e a arrecadação. O quipó era composto por diversos cordões coloridos, cujos nos símbolos, valores, os símbolos simbolizavam valores ou quantidades. Eles também construíram cidades, templos e muralhas que surpreenderam pela sua grandiosidade. Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha, que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. E aqui tem uma atividade que também já foi corrigida. Sendo assim, terminamos a nossa aula. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura com muita atenção, observando as anotações que já tinham sido feitas nas aulas anteriores, e aí você vai fundamentar a sua vida, com certeza fazer uma ótima revisão e obter êxito. Então, meus amigos, beijos e até a próxima.